Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz nos abraça a todos, dando-nos as boas-vindas para mais uma tarde em que vamos acrescentar, no aspecto ético-moral, informações preciosíssimas para que possamos fazer as nossas escolhas mais favoráveis nessa atual existência. De maneiras que sintamos-nos em casa e gradativamente nos preparemos então para essa atividade. Na tarde de hoje, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido Eloy Lemos de Melo, trabalhador desta casa, mas também da nossa regional. O Eloy está nos propondo a reflexão consequência do Espiritismo para os indivíduos e para a sociedade, né? Muito importante a proposição. Nós faremos a prece inicial. Já estamos sendo envolvidos com carinho pelos benfeitores, vamos deixar o nosso ambiente ainda mais favorável. Em seguida, uma leitura introdutória e o Eloy nos conduzirá na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, que nos seja permitido, vossos filhos que agora despertamos para a nossa responsabilidade na obra da criação, ampliar níveis conscienciais. Nos esforçarmos sobremaneira, porque será nos proposto lições fundamentais para que possamos realmente analisá-las, meditá-las e tornar na nossa vivência atual hábitos mais saudáveis a partir das mesmas. Por esta razão é que estamos buscando no vosso coração magnânimo, que tem um amor e uma compaixão acendrada por todos nós, a capacidade de potencializar as nossas próprias vontades para acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, inspira o nosso facilitador e que a mensagem realmente cale fundo no nosso coração. Que as vossas bênçãos estejam sobre nós, na medida em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. 1909, Henri Sauce publica Biografia de Allan Kardec. Encontramos esses dias em uma livraria. E aqui alguns pensamentos do codificador interessantes que ele põe na Revista Espírita. Achamos um aqui que tem muita relação com o que o nosso Eloy vai trabalhar, nós vamos compartilhar com todos. Revista Espírita, 1867. Diz o nosso codificador: o Espiritismo é, como alguns pensam, uma nova fé cega que vem substituir outra fé cega. Em outras palavras, uma nova escravidão do pensamento sob uma nova forma? Pergunta o codificador. Para acreditar nisso é preciso ignorar os seus primeiros elementos. Com efeito, o Espiritismo coloca em princípio que, antes de crer, é necessário compreender. E é disso que nós vamos tratar hoje à tarde. Ora, para compreender, é preciso fazer uso de seu julgamento. Eis porque ele procura se dar conta de tudo antes de admitir alguma coisa, antes de saber o porquê e o como de cada coisa. Assim, os espíritas são mais céticos que muitos outros em relação a fenômenos que saem do círculo das observações habituais. O Espiritismo não repousa sobre nenhuma teoria pré-concebida ou hipotética, mas sobre a experiência e a observação dos fatos. Em vez de dizer, creiam primeiro e compreenderão em seguida, se puderem, deve-se dizer, compreendam primeiro e acreditarão em seguida, se quiserem. Por isso ele é chamado de bom senso kardeciano, não? O Espiritismo não se impõe a pessoa alguma, diz a todos, vejam, observem, comparem e venham a nós livremente, se lhes convier. Ao falar assim, ele compete e enfrenta as chances da concorrência. Se muitos vão a ele, é porque satisfaz a muito, mas ninguém o aceita de olhos fechados. Aos que não o aceitam, ele diz, vocês são livres, e não fico zangado com vocês. Tudo o que peço é que me deixem liberdade, do mesmo modo que os deixo. Se procurarem me barrar,
temerosos de que eu os suplante, é porque não estão bem seguros de si próprio. Como o Espiritismo não procura descartar nenhum dos concorrentes na batalha aberta às ideias que devem prevalecer no mundo regenerado, está em condições de verdadeiro livre pensamento, não admitindo teoria alguma que não seja fundada sobre a observação. Ele está, ao mesmo tempo, naquelas condições do mais rigoroso positivismo e tem, sobre seus adversários mais acirrados, a vantagem da tolerância. Consequência do Espiritismo para os indivíduos e para a sociedade. Asseguro-vos, vamos acrescentar a partir de agora na voz do nosso querido Eloy. Vamos ouvi-lo. Boa noite, meus queridos amigos. Que a paz esteja com todos vocês. Vocês perceberam que eu cheguei aqui com vários livros para parecer bem mais inteligente do que sou realmente. Muitos livros na mão impressionam, não é? E assim, de repente, você presta mais atenção aos livros e leva em consideração que aqui fala um pobre mortal. Hoje, para a gente começar a nossa exposição, eu estou trazendo aqui uma carta. Ela é uma pequena carta, pequenina carta. E ela foi escrita em meados do século XIX, para ser mais exato, no ano de 1857. Esta carta foi dirigida a Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, o responsável na Terra pela organização do ensino dado pelos espíritos e de concretizar, assim, em corpo de filosofia e ciência, a doutrina ensinada por eles. Bom, então, em julho de 1857, ele recebe esta carta de um homem cujo nome nós não sabemos, porque sabemos apenas a sua letra inicial, C. E eu gostaria de pedir permissão para vocês para fazer a leitura, já que é uma carta bastante enxuta, muito curta. Ele diz assim: Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação do Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade o que nos fizestes saber. De minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Compartilho com vários de meus amigos das convicções que auri na leitura de vossa obra. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. A certeza de um futuro mais feliz, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com o seu trabalho, mas a quem falta instrução, por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. É por isso que procuro tudo que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir, vários adeptos que estavam dispersos, e envidaremos todos os esforços para vos secundar. Levantastes a bandeira. Cabe a nós seguir-vos. Contamos com vosso apoio e vossos conselhos. Então, nós podemos perceber que esta é uma carta de agradecimento e reconhecimento. Nela, este homem agradece a Allan Kardec, que publicou o Livro dos Espíritos no ano de 1857, a primeira obra da codificação espírita. Agradece porque ele encontrou aqui, nesta obra, respostas, esclarecimento
encontrou luz, rumo. E se nós pensarmos no contexto em que ele vivia, metade do século XIX, e nós vamos perceber que era um momento difícil para a humanidade, para a sociedade como um todo, um momento de fortes transições, de lutas muito acirradas no campo da cultura, da religião, da filosofia, da ciência, da política. E este homem perdido, então, ou pelo menos inserido neste contexto, tendo que enfrentar as batalhas diárias, porque ele mesmo diz, é um homem do povo, não teve oportunidade da instrução. E então, quando ele tem nas suas mãos o livro dos Espíritos e faz a leitura, passa a enxergar ali a explicação para aquela aparente incoerência do mundo e encontra a consolação, a resignação, a tranquilidade, a paz realmente para seguir em frente. Mas eu trago esta carta porque aí eu vou pensando nos dias atuais e quando nós viajamos no tempo para o dia de hoje, agora, nesse momento em que estamos aqui, e quando nós pensamos no dia atual e vemos o contexto da sociedade, vamos perceber que 160 anos praticamente se passaram e a humanidade não é mais feliz do que há 160 anos atrás. Não é mais feliz do que há 200 anos atrás. E quando você percebe e fica atento ao que acontece no mundo, nós vamos percebendo as crises de toda a ordem que nos atingem de maneira mais ostensiva ou menos ostensiva. Ora, as crises políticas espalhadas pelo mundo na atualidade. E no momento, neste país, há algumas semanas atrás, a gente via a sociedade brasileira completamente dividida, uns entre o sim, outros no não, outros no tanto faz. Comportando-se a grande maioria como massa de manobra, com muita informação, mas pouco conhecimento. E então essa gente toda vai para as redes sociais e lá destila toda a sua frustração, todas as suas mágoas, a sua intolerância. Mas aí quando a gente pensa em outros aspectos da atualidade, nós vamos perceber que, de fato, a sociedade ela é um conjunto de indivíduos e famílias. E se pensamos nas famílias, vamos perceber que elas estão dilaceradas. Os pais não conversam com os seus filhos. Sentam-se muitas vezes à mesa, mas cada um com o seu celular. Ou sentam-se juntos na sala, mas a televisão emudece a todos. As famílias não dialogam mais. E as bases da educação que formaram as sociedades, as gerações anteriores, pelo menos que prezavam por valores morais, hoje são bases frágeis. São educações oferecidas aos filhos hoje completamente libertinas. E os indivíduos que compõem a sociedade e as famílias, nós, cada um de nós, o que é que nós vemos? Na realidade, um conjunto de pessoas cheia de conflitos,
conflitos com os quais não conseguimos lidar adequadamente, sendo muito mais fácil terceirizar os problemas e as soluções deles. Então toda a nossa revolta, a nossa mágoa, a nossa frustração por não atingir aquilo que nós sonhávamos, não conquistar o que desejávamos e assim por diante. E além disso, nós vemos hoje como a sociedade está recheada de pessoas que sofrem com as diversas síndromes do medo, do pânico, a depressão, os transtornos bipolares e assim por diante. Então, pensando em tudo isso, nos dias atuais, no dia de hoje, a pergunta que fica é: para que serve estudar, conhecer Espiritismo? Porque, afinal de contas, à medida que nós nos vinculamos a uma ideia, nos vinculamos a uma doutrina, a uma religião, uma filosofia de vida, há de ter um motivo pelo qual nos vinculamos a ela. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é essa: para que serve? Para você, para mim, para nós, estudar, conhecer Espiritismo. É justamente partindo desta pergunta que Allan Kardec escreveu nesta pequena obra chamada O que é o Espiritismo, o item número 100 do capítulo 2, Consequências do Espiritismo, de onde nós tiramos o título para a exposição e a base, tudo que nós vamos falar está escrito ali. É partindo desta pergunta que ele escreve todo o item número 100. Ele começa perguntando: para que serve o estudo do Espiritismo? Em primeiro lugar, como ponto-chave fundamental, o Espiritismo serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Mas como consequência disso, se existe um mundo espiritual, o mundo espiritual é formado por espíritos. E os espíritos são as almas dos que viveram na Terra. Então, como consequência da existência do mundo espiritual, prova-se a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma depois da morte. Deste ponto-chave inicial, surgem todas as demais consequências desta doutrina. Mas antes de falar sobre elas, é importante a gente destacar uma coisa aqui. É que todas as religiões que nós conhecemos se baseiam nisso, na vida depois da morte. Nenhuma religião parte de outro princípio. Seu princípio fundamental é sempre esse, de que após a cessação da vida física e o corpo, então, morrendo, há de sobreviver alguma coisa que deve seguir. Agora, o que muda é a concepção que cada uma dessas diferentes religiões tem sobre a vida depois da morte. Porque cada uma vai explicar ao seu modo. Não é? Cada uma explica a partir do seu ponto de vista. Mas o fato é que, de maneira geral, as religiões nos apresentam uma ideia de vida depois da morte que é, assim, no mínimo, fantasiosa. Às vezes é pueril, infantil mesmo.
Porque a ideia que nos passam da vida depois da morte, segundo várias correntes religiosas, é inconcebível para a nossa razão. E eu nem vou citar alguns exemplos para não cair no risco de parecer que a gente está fazendo chacota. Mas exemplos práticos do dia a dia, porque a gente conhece muitas pessoas. E de que modo você pensa que vai ser a vida depois da morte? As respostas variam ao infinito, mas elas são normalmente muito fantasiosas. E aí vem a grande diferença. É que a doutrina dos espíritos, quando nos fala sobre a vida depois da morte, ela não se baseia em teoria pré-concebida, como a mensagem que ele acabou de ler aqui. Não se baseia, assim, numa fantasia de Allan Kardec que se sentou a uma mesa e resolveu escrever. Porque a origem da teoria da vida depois da morte pela doutrina dos espíritos não foi teórica. Ela foi fenomenológica. Eu até falei devagar, vocês perceberam que a palavra é daquelas que enrola a língua. Mas para os estudiosos da filosofia da ciência, para os que estudam a epistemologia, quando se fala de uma ciência fenomenológica, eles estão querendo dizer que é uma ciência que nasceu dos fatos, e não o contrário. Não o contrário. Portanto, a doutrina espírita nasceu dos fatos. Os fatos aconteceram e provocaram o nascimento de uma nova doutrina, a doutrina dos espíritos. Então, quando se fala da vida depois da morte, dentro da filosofia espírita, é uma proposta, uma teoria, uma visão que parte da observação. E aí sai do plano do fantasioso. Que vamos dar um exemplo prático, mais concreto? A quarta obra da codificação espírita, que foi publicada em 1865, se chama O Céu e o Inferno. Aqui está a base fenomenológica da codificação. Falando difícil, né? Aqui está a base, então, experimental, os fatos. Neste livro, ele reuniu 64 espíritos que voltaram para dar as suas mensagens, as suas comunicações sobre a vida depois da morte. Na segunda parte do livro, chamada Exemplos, 64 espíritos, mas são, acho que mais de 80 mensagens, porque uns se comunicaram mais de uma vez. Inúmeras mensagens, então, reunidas no livro, onde eles, os espíritos, voltaram para falar da vida depois da morte. Essa é a diferença. Então, aquele velho ditado que ninguém voltou para falar como que é, não é verdade. Voltaram muitos, né? Voltaram muitos. Aqui Allan Kardec reuniu 64. Mas ele recebeu comunicações de 1000 centros espíritas. Sérios, que ele ainda grifa. Ele recebeu comunicações de mais de 1000 centros espíritas. E depois de Allan Kardec e antes dele, as comunicações dos espíritos são inumeráveis, inquantificáveis. Voltaram, sim, para dizer como que é do lado de lá. Então, quando o Espiritismo prova materialmente a existência do mundo espiritual e da vida espiritual, ele vai além. Porque estes espíritos que vieram falar, eles vieram falar sobre a vida espiritual e, consequentemente, falaram sobre o seu estado, a sua vida no mundo espiritual. E se estão felizes, se não estão muito felizes, ou se estão sofrendo por algum motivo.
E o que acontece? A doutrina espírita, desta forma, passa a provar não só que existe a vida depois da morte, mas que existem realmente penas e recompensas depois da morte. Existem penas e recompensas. Porque uns eram mais felizes, uns eram extremamente inteligentes, outros tinham uma moral elevadíssima, davam mensagens sublimes, outros traziam sofrimentos atrozes, tormentos. Mas vamos além, porque falando sobre esses sofrimentos ou sobre estas alegrias, eles inevitavelmente falavam do porquê estavam felizes ou porquê estavam sofrendo. E quando você começa a perceber por que aquele está feliz agora na vida espiritual e por que este está sofrendo na vida espiritual, a gente passa a perceber que a causa desta felicidade ou deste sofrimento é a sua vida na Terra. A vida na Terra define. Ela define. Então, a doutrina dos espíritos vai de encontro ao cristianismo mais puro e mais simples. Porque com a doutrina dos espíritos, as lições de Jesus passam a ter um significado. Fica compreensível quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ora, ele estava falando da vida espiritual. Fica compreensível quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de vós. Ele estava falando que o céu ou o inferno é dentro de nós. Não é um lugar especificamente fechado, circunscrito, mas é dentro. De tal modo que nós podemos estar em qualquer lugar, levando conosco o céu ou o inferno. Fica compreensível, então, quando a gente lê a sublime mensagem do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e quando ele diz que são bem-aventurados os pobres de espírito, os misericordiosos, os puros de coração, os brandos e pacíficos, porque estes, da maneira como conduzem a sua vida, definem como recompensa na vida futura a felicidade, a paz de consciência, a serenidade no coração. Desta maneira, resgatando o cristianismo na sua simplicidade, na sua profundidade, fazendo com que o cristianismo e Jesus cresçam diante de nós, tomem outras proporções em nossas vidas, e inevitavelmente o Espiritismo provoca mudanças, consequências sobre as nossas vidas. Porque é claro que aquele que tem dúvidas sobre a vida depois da morte, vê a vida terrena como tudo. Que às vezes ele crê. Aliás, a palestra das 4 horas foi tudo, né? Falou sobre a crença e a convicção, que são coisas diferentes. A fé, né? Mas aquele que apenas crê, assim, crê. Eu acredito na vida depois da morte. Mas
mas ele traz dúvidas dentro dele, porque aquilo que se oferece para ele sobre a vida depois da morte não satisfaz a sua inteligência, não satisfaz o seu coração. Então ele é um crer cambaleante. E sendo assim, na dúvida, vamos aproveitar a vida. Vou lá, cumpro as minhas obrigações ritualísticas e vamos curtir a vida, gozá-la ao máximo. Essa é a consequência da dúvida sobre a vida depois da morte. Esta é a consequência do materialismo. Porque a gente passa a viver esta vida presente como se ela fosse tudo. E depois eu não sei. Vai que não é. Vai que acaba tudo. Aquele que tem dúvida sobre a vida depois da morte, deposita todas as suas fichas na conquista da felicidade agora. Porque eu quero agora. E a triste notícia, meus amigos, é que este mundo em que nós vivemos não tem as condições necessárias para nos garantir felicidade. E quanto mais a gente depositar toda a nossa confiança, quanto mais a gente esperar do mundo felicidade, mais frustrações nós vamos encontrar. Quanto mais você achar que é do mundo que virá a satisfação para a sua existência, mais frustração. Talvez agora alguém esteja pensando, mas que é pessimista. Não, é o contrário. Eu sou otimista. Depois que eu conheci isso daqui, mudou. O otimismo cresceu dentro de mim. Porque quando a gente passa a esperar menos do mundo, que é material, é transitório, é passageiro, quando você passa a esperar menos das pessoas, a esperar menos dos títulos, das honras e das glórias do mundo, maiores são as chances de que você consiga aproveitar aquelas alegrias pequenas que surgem na sua vida e muitas vezes a gente não percebe. Aí sim, talvez a gente comece a ser feliz, aqui, já, neste mundo. Mas enquanto a gente espera a felicidade plena, trazida pelos bens materiais, ou acreditando que não, mas é que a minha vida está ruim por causa que eu escolhi esse caminho aqui. Se eu fosse o fulano, eu não ia ter essas tristezas que eu tenho na minha vida. Eu não ia mesmo. Eu ia ter outras. Essas não ia ter. Ia ter as dele. Mas vai ter. Porque, meus amigos, a vida neste mundo, ela faz tábua rasa das nossas ilusões. Ela não perdoa ninguém. Vai bater mesmo. É pobre, é rico, é bonito, é feio. Quando a gente conhece alguém, olha, nós estamos vendo a superfície de cada um. Nós estamos olhando a máscara, que é o corpo, a casa e o carro. É a máscara que nós vestimos. Mas é a superfície. E lá no fundo de cada um a gente não sabe dos conflitos que traz, das lutas que já travou, das que ainda vai enfrentar. Porque todos, pobres e ricos, bonitos e feios, foram criados iguais para a dor, dizem os espíritos. Fomos todos criados iguais para a dor.
Mas o contrário. Para aquele que acredita e que tem a certeza da vida depois da morte, e que vive esta certeza no seu dia a dia, as aflições e vicissitudes têm um peso menor sobre os ombros. Pesa menos sobre os ombros. E eu me recordei de um relato de um homem chamado Marcelo, morador da cidade de Porto Alegre. Marcelo conta que a sua esposa estava na 4ª gravidez. Era uma gravidez de risco. Mas quando foram fazer um exame de rotina, a ecografia mostrou que havia um problema a mais. O bebê era anencéfalo. Então ele diz que saiu atordoado pela cidade. Andava pelo centro da cidade, entrava numa rua, entrava na outra, sem rumo, um tanto desesperado. Quando saiu da clínica. Mas daí ele de repente parou diante de uma vitrine e não sabe por que parou. Sabe quando você está andando, você está olhando, mas não está vendo? Foi assim, ele parou, mas não estava vendo por que parou. Mas de repente os olhos focaram a atenção e ele viu que era uma livraria, e era uma livraria diferente. Ele olhou para cima, era uma livraria espírita. Entrou também, sem saber por quê, não sabe até hoje. E também sem saber por que motivo ele puxou um livro, e o livro era o Livro dos Espíritos. E pasmem, meus amigos, ao acaso ele abriu aquele livro. Completamente ele abriu ao acaso, e também ao acaso seus olhos foram parar na questão 357. E nela, Allan Kardec pergunta quais as consequências do aborto para o espírito. Os espíritos responderam: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Os espíritos responderam isso para Allan Kardec. Mas eles responderam isso para o Marcelo, que andava atordoado perguntando: e agora? A doutrina dos espíritos respondeu: e agora? E agora segue. Voltou para casa. Perguntou: quanto custa o livro? R$5. Tinha 7. 2 foi para passagem de ônibus. Leu com sua esposa. Tomaram a decisão. A gravidez foi até o fim. A menina viveu apenas alguns minutos. Por fim, diz Marcelo, que com a doutrina dos espíritos ele aprendeu que a felicidade não é uma vida sem problemas. E vejam, porque a vida debochou dos seus sonhos naquele momento. Mas ele diz: a felicidade não é uma vida sem problemas, mas é você entender o porquê dos problemas e ter a força e a coragem necessária para vencê-los, superá-los. Estas foram as palavras dele. E isso me recorda aquela carta lá do ano de 1857. Eu destaquei aqui. Ele diz assim: de minha parte confesso que hoje sou mais forte e mais corajoso. Era um homem do século XIX. Marcelo é um homem do século XXI. A doutrina espírita, lá ou aqui, fortalecendo e encorajando. Eu me recordo também de um outro caso, o caso da Penha. A Penha sofria de depressão profunda e ela queria suicidar-se. Num determinado dia ela tentou suicídio, tomando inseticida.
Diz a Penha que depois sentiu uma vergonha profunda do que fez, se sentiu covarde. Mas chegou a vez dela porque ela conheceu a doutrina dos Espíritos. E quando a gente lê o livro dos Espíritos, e nós vamos encontrar respostas desse tipo. Será desculpável o suicídio para aquele que foge às misérias e decepções do mundo? Pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e coragem. As tribulações da vida são expiações ou provas. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. São respostas sublimes como estas que fazem àqueles que têm a certeza da vida futura, da imortalidade da alma, serem mais fortes e mais corajosos. Ora, meus amigos, são consequências que atingem individualmente a cada um de nós. Então, qualquer um de nós aqui deve ter sua história para contar. Em nosso grupo de estudos, na terça-feira, às 20 horas, não estimulo os depoimentos, mas eles nascem, às vezes, naturalmente. Então, cada um de nós tem algo a dizer, o que o Espiritismo está fazendo na sua vida, ou o que já fez. Mas a consequência disso é mais grandiosa. Porque à medida que cada ser vai transformando-se, à medida que cada um de nós vai adquirindo a convicção de que os nossos verdadeiros interesses não estão na terra, mas estão no além, nós vamos passar a olhar para os nossos semelhantes de maneira diferente. E a convivência passa a ser diferente. Porque para aquele que duvida é o tudo agora e o meu primeiro. Essa é a consequência do egoísmo e do materialismo. Mas para aquele que tem a certeza da imortalidade da alma, as relações com as pessoas passam a ser diferentes. O que nós esperamos da vida passa a ser diferente. O nosso objetivo nesta existência passa a ser outro. E gradativamente a sociedade vai se modificando. Então pergunta Allan Kardec ainda em O Livro dos Espíritos, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E a vida futura, deixando de estar velada pela dúvida, faz o homem perceber melhor o que lhe é dado no presente para preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina os homens a solidariedade. Abolindo os preconceitos de castas, cores, políticos, religiosos. Especialmente nos dias atuais. Depositamos todas as nossas esperanças no governo A ou B. De verdade, nem o A nem o B. Nem o A nem o B, enquanto
enquanto a sociedade for formada por indivíduos materialistas. Mas Eloy tem um monte de religiosos. 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Nós acreditamos em Deus, mas a nossa vida é materialista. Mas Eloy, nós vemos no Centro Espírita, tem 3,5 milhões de brasileiros, segundo o censo do IBGE, que são espíritas. Somos espíritas, mas nossa vida amanhã, segunda-feira, não amanhã, mas na segunda, é materialista. Não, mas eu tenho convicção no Dr. Bezerra de Menezes, eu sei. Mas quando ele curar a nossa dor de cabeça, na terça-feira, a nossa vida volta a ser materialista. E a gente vai vivendo com um comportamento materialista, mas vindo do Centro Espírita. Enquanto o ser humano não vivenciar, experienciar, na alegria e na dor, a sua convicção sobre a vida futura, a sociedade vai continuar estertorando, gemendo, sofrendo. Sendo assim, a doutrina espírita, ela faz compreender a maior lição de Jesus. E a maior lição de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. A maior lição de Jesus é: faça a Ele o que você gostaria que Ele te fizesse. E é claro, se você vai perguntar para qualquer pessoa na rua, ele vai concordar. Ele vai concordar que essa é a solução. Ninguém vai dizer que não é, se não tiver algum problema, salvo um problema mental. Mas, de maneira geral, qualquer um vai concordar com isso. Não é verdade? É tão bonito, essa seria a solução. Se a gente fosse assim, o mundo não teria problemas. Mas fica no campo da teoria, porque até o momento, isso parece algo impossível de ser realizado. Porque fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, amá-lo como amamos a nós, como deveríamos amar a nós mesmos, parece algo impossível, e assim parece que a sociedade nunca vai atingir este patamar. Mas a doutrina espírita vem trazer os ensinos de Jesus de maneira factível, possível na nossa vida. Ensino este que não tem sido praticado porque parece teórico, mas que agora faz, então, pela doutrina espírita, todo sentido. E que agora é praticável. Ou não é? Agora é possível. Então, quando o nosso vizinho aprender isso, vai ser ótimo, mas o problema é quando a gente aprender. Mas quando então os nossos vizinhos fizerem isso, vai ser ótimo, mas tem que começar quando eu começar a fazer. E então dizia uma trabalhadora deste centro espírita, de muito tempo, dizia que depois de 3 dias, ela falou: meu filho, bem assim, meu filho, desse tamanico assim, meu filho, depois de 3 dias de espiritismo, você já não deve mais nem bater a porta quando chega em casa. Vê? É essa mudança. É essa. Porque você não bate a porta, já não incomoda seu vizinho. E o seu vizinho não vai incomodar você também. Olha a sociedade do futuro. É essa. A sociedade do futuro não depende do A ou do B. Ela depende da construção individual. Transformação individual para que seja uma transformação coletiva. Pela atenção, pelo carinho de vocês, mais uma vez, muito obrigado.